Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu sei que todo cristão deseja ter um coração igual ao coração de Deus. Hoje nós vamos encerrar este livro em 1 Samuel capítulo 31 e vamos falar então da morte de um gigante israelita. 1 Samuel 31 diz: quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Com esse capítulo 31 fechamos a parte do nosso estudo sobre o rei Davi contido no livro de 1 Samuel. Algumas lições da Bíblia são duras de engolir, enquanto outras nos fazem rir. Deus, em sua infinita sabedoria, pôs alguma coisa nelas para assim aprendermos grandes lições. Chegamos a um importante fechamento antes de passarmos ao nosso próximo livro da Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 31, versículo 1, há o registro da vitória dos filisteus sobre Israel. Sempre que o povo de Deus experimenta derrota, nós devemos ficar atentos. A promessa divina para Israel em Deuteronômio 11, 22 e 25 mostra com clareza a razão de Israel ter perdido a batalha. O Altíssimo disse que exterminaria as nações pagãs que estivessem na frente de Israel, mas somente se os israelitas diligentemente guardassem todos os seus mandamentos. Eles não guardaram, portanto, não foram abençoados. Como o fantasma de Samuel predissera, Saul viu Israel derrotado e seus próprios filhos mortos em combate. Os filisteus mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Essa passagem é especialmente difícil de ler, pois sentimos como se conhecêssemos as pessoas que morreram, o bem, o mal e o feio em Saul, bem como o terno e amável em Jonatas. Meu coração se entristece com este final trágico. Imagina se Jonatas sabia que Davi não estava do seu lado. Será que ele procurava o rosto do amigo antes de arremessar uma lança com medo de feri-lo? Teria ele pensado que Davi cumpriria o pacto que eles tinham feito caso ele perecesse? Será que ele estava com medo? Será que ele derramou lágrimas ao avistar os corpos de seus irmãos mortos? Nós muitas vezes queremos saber o que realmente, ou seja, como esta perda aconteceu. Jonatas era o tipo de amigo que todos nós queremos, e ele era o amigo que Davi precisava. O que dizer de Saul? Ferido gravemente e mal podendo mexer-se, Saul mandou que seu escudeiro o matasse, mas o escudeiro temeu e não o fez. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. 1 Samuel 31, 4. Saul conhecia a história dos filisteus. Ele sabia que eles se divertiam com seus prisioneiros de guerra. O escudeiro deve ter ficado petrificado ao ver o rei ferido e sangrando, reunindo a pouca força que ainda tinha para se lançar sobre sua espada.
Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Ele havia jurado proteger seu rei até a morte, e ele tinha feito. Seu trabalho estava concluído. E para um escudeiro não havia outra saída a não ser morrer com o seu rei. Os filisteus não precisavam de Saul vivo para escarnecer dele. Eles cortaram a sua cabeça, com certeza em memória de seu gigante morto, e penduraram o corpo do gigante israelita no muro de Bet-sean. Algumas vezes, o pior dos acontecimentos desperta o melhor nas pessoas. Quando os homens de Jabes, Gileade, ouviram sobre a morte de Saul e seus filhos, viajaram a noite toda e arriscaram a vida para resgatar os corpos no arraial do inimigo. Eles cremaram os cadáveres, enterraram os ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, como diz 1 Samuel 31, de 11 a 13. Os homens de Jabes de Gileade realizaram uma ação corajosa e também amorosa. Certamente os corpos estavam bem guardados pelos filisteus. Eles poderiam ter acabado do mesmo jeito, pendurados ao lado dos corpos que eles foram resgatar. Por que eles correram esse risco? Lembre-se do primeiro ato de Saul como rei, que foi registrado em 1 Samuel 11, de 1 a 11. Somos levados a pensar que durante 42 anos o povo daquela cidade nunca se esquecera da dívida de gratidão para com o jovem rei. Os homens de Jabes de Gileade pagaram seu tributo a um governante que começara bem, mas terminara mal. Que possamos aceitar e imitar o exemplo deles. Que nossa memória possa ser longa para a bondade e curta para as ofensas. Nunca é tarde para dizer obrigado. Você deve um favor a alguém? Como é melhor retribuir enquanto a pessoa está viva do que depois da sua morte, à sombra de um arvoredo? No desfecho de tal tragédia, um grupo de heróis se levantou. Tudo porque conservaram boas memórias e gratidão no coração. Sem dúvida, os heróis de Deus são aqueles que nunca esquecem da sua fidelidade. Que nós também possamos estar entre eles, aqueles que guardam e conservam as suas memórias com as coisas que lhes dão esperança e que traz gratidão no coração. Que possamos aprender com essas lições como é importante lembrarmos, não esquecermos das coisas que Deus tem feito para nos livrar do inimigo e como Ele tem nos ajudado a vencer as batalhas diárias que nós temos passado. Nunca esqueça, nunca é tarde para dizer muito obrigado e perdoar qualquer ofensa. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus abençoe vocês e até lá!